Glória a Deus. Bem, irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, do capítulo de número 12, amém? Gênesis capítulo 12, verso 1, vamos ler a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui o Senhor fala com Abrão, né? Seu nome ainda não era Abraão, mas era Abrão. Abrão significa pai exaltado, né? E aqui Deus chama ele e fala com ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Primeiro ponto, Deus manda Abraão sair da sua terra, ou seja, sai do local geográfico. Muitas vezes o Senhor nos manda sair de uma determinada cidade, de um determinado povoado, de um determinado local em que nós temos a influência dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, pessoas que nos amam até, né? Mas que infelizmente a cultura está enraizada dentro do coração deles, naquele local, naquela região. E Deus quer romper com a cultura. A Bíblia diz que Abrão, ele estava em Ur dos Caldeus, e o nome do seu pai era Terá. Terá era um fabricante de ídolos. Então Abrão vivia no meio da idolatria. O seu pai era idólatra e ele estava ali no meio. Aí agora ele ouve a voz do Deus invisível, mas real, que fala com ele: sai da tua terra, Abrão. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então agora Abraão tem que tomar uma decisão, ele tem que sair. E muitos de nós não temos coragem de tomar determinadas decisões. Temos medo, temos uma preocupação no nosso coração, na nossa mente, e achamos que não é o momento de tomarmos tais decisões. Às vezes sai de uma igreja, de um ministério, que Deus está falando com você, que Ele quer te dar crescimento, que Ele quer que o seu ministério seja grande, seja próspero, seja abençoado. Deus falou que não somente Ele sairia, mas que o Senhor também engrandeceria o nome dEle, ou seja, Ele estava saindo não para ser o mesmo, ele não estava saindo para ter a mesma vida, ou para ter uma vida pior do que ele tinha, mas para ter uma vida muito melhor, para ter uma bênção muito maior sobre a sua vida, para realmente o Senhor exaltar a vida de Abraão. De Abraão ser Abraão, Abraão, pai de numerosas nações. E claro que ele não saiu sozinho, a sua família saiu com ele. Sarai, que era contenda, né? O nome da sua esposa, se fala Sarai era contenda, mas tornou Sara mãe também de numerosas nações. Ele pai de nações e ela mãe de nações. E Deus manda que eles saiam daquele local. E eles obedecem o chamado de Deus. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer aquilo que Deus fala com a gente. Nós temos medo de romper pontes, romper alianças, romper compromisso com pessoas que Deus não tem propósito com a gente, mais com elas. Há um momento que Deus nos quer no lugar, mas de repente Deus nos tira daquele local. Deus fecha portas, endurece corações, e é Deus falando comigo, com você. É tempo de sair desse lugar. É tempo de ir para uma terra que eu estou te mostrando, porque eu quero que você cresça. Às vezes o local que você está, você não vai ter o crescimento que Deus quer que você tenha. Estão limitando o seu crescimento. Pessoas conspiram contra você para que você não cresça. Ali, Abraão teve que sair da sua terra, porque ali, no meio dos seus parentes, com aquela cultura, ele não conseguiria crescer no meio da sua terra natal, do meio da parentela, ou seja, no meio dos seus parentes, tios, primos, enfim, familiares seus. Sai do meio da sua parentela. Muitas vezes temos que sair do meio de pessoas que não acreditam em nós, no nosso chamado, no nosso potencial, né? Outras pessoas que você já ouviu da tua família dizer para você que você
não tem estrutura para chegar em determinada posição, que você não está preparado, né? Que existem pessoas muito melhores do que você, né? E você não tem condições, né, de conquistar aquela promessa, de chegar naquela posição, enfim. E muitas vezes nós ficamos com medo de tomar posições. Por quê? Porque o nosso parente, ente querido, viveu com a gente, cresceu junto conosco, coloca dúvida na nossa mente e no nosso coração. E o diabo ele é mestre para usar essas pessoas, para que você não acredite naquilo que Deus tem para você. E Deus fala, Abraão, agora você vai ter que romper com as alianças com a tua parentela, sai do meio deles. Você vai ter que sair do meio da cultura dos teus parentes, né? E também da casa de teu pai. Ele tinha ali, vivia com seu pai. Seu pai era um idólatra, um fabricante de ídolos. E quantas vezes nós temos que romper da casa do nosso pai? Eu não sei se seu pai é um alcoólatra, eu não sei se ele é um viciado em drogas, eu não sei se ele é um macumbeiro, um feiticeiro, eu não sei que religião que ele professa, ou se ele não é de religião nenhuma, mas é uma pessoa aprisionada. E Deus está falando, é momento de você sair daí. E muitas vezes você está num local em que você ouve palavras de derrota, de destruição, de desânimo, que vão te deixar para baixo, que vão te deixar desanimado. E Deus quer que você rompa com essas coisas, para que você cresça. Você rompa com esses pensamentos, com essas crenças que te limitam, que são limitantes, que vão te impedir de ir para o próximo nível, de crescer, de prosperar, de galgar lugares altos que Deus tem preparado para você. E Satanás vai usar o seu sangue, a sua parentela. E Deus, já sabendo disso, falou, Abraão, sai do meio deles, porque eu tenho uma obra específica com você. Muitas vezes você tem que sair de um determinado local para um local que Deus tem preparado para você, porque o que Ele tem na sua vida é diferente. O que Ele tem na sua vida é grande. E no meio daquelas pessoas, Deus não vai poder operar o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Aquelas pessoas vão te levar a uma determinada posição, dali você não vai ultrapassar. E Deus quer que você ultrapasse fronteiras, barreiras, países. Deus quer que você cresça, que você vá para os 4 cantos da terra pregar o Evangelho de Cristo. E muitas vezes as pessoas estão te limitando de crescer, vão te limitar, não vão acreditar no teu potencial. Parentela também muitas vezes são irmãos de igrejas que nós congregamos e que Deus quer que a gente rompa com aquele sistema. Às vezes o sistema implantado é uma visão que eles têm, mas não é a visão que Deus tem para você. E Deus fala, é momento de você sair. E muitas vezes o nosso coração fica triste, fica abatido. Por quê? Porque nós nos acostumamos com aquelas pessoas, nos acostumamos com aquelas amizades, nós nos acostumamos com aquele local. E Deus quer que você retire o seu coração desse local, dessas pessoas, porque Ele tem amigos novos para você, Ele tem crescimento para você, Ele tem bênção para a tua vida. Deus disse, olha, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma bênção perpétua, era uma bênção muito grande, era uma bênção que impactaria as gerações, era algo muito grande. Então Deus queria que ele rompesse com aquele sistema familiar, com aquele sistema de amigos, com aquele sistema de conhecidos, com aquele sistema de terra natal. O que Deus quer que você rompa nessa noite? O que Deus quer que você abra mão para você servir o melhor, para você receber dele tudo aquilo que ele tem preparado para você. Porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem milagres na tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer através de você. E muitas vezes você se limita. Mas eu sei que você rompa também com essas limitações. E vá e dê lugar para que o Senhor te use. Para que o Senhor possa fazer coisas grandes na sua vida. Para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Abraão, sai da tua terra. Deus está falando com você. Tira o nome de Abraão e coloca o seu nome. Sai da terra. Deus está falando para você. Saia do meio, saia da tua terra. Sai do meio da tua parentela.
e sai da casa do teu pai. Deus está dizendo, eu quero que você cresça, eu quero que você chegue em lugares altos, mas é necessário que você rompa com esse sistema do passado. O que Deus tem mandado você romper? O que tem te atrapalhado? O que Deus tem mandado você abrir mão? Que são coisas do passado, que Ele quer que você abrace o novo que Ele tem para você. Deus quer trocar coisas velhas por coisas novas na sua vida. Abrão deixou Ur dos Caldeus, a sua terra natal. Né? Quantas lembranças boas que ele tinha dali, mas Deus estava dizendo para ele, olha, o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito melhor. A terra que eu tenho preparada para você é muito mais vasta, é muito mais próspera, é muito mais ampla. E a partir do momento que ele sai, Deus começa a abençoar a vida dele. Ei, Deus está falando, somente saia, dê o teu primeiro passo, porque eu vou abençoar a tua vida, vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua família. Deus está dizendo para você hoje, rompa com esse sistema antigo, rompa com essas amizades antigas, quem sabe amizades que têm atrasado a tua vida espiritual, ministerial. Deus quer que você rompa, para que você viva o novo dele e coloque pessoas, amigos novos no seu caminho, pessoas que vão realmente te ajudar, te apoiar. Não pessoas que estão na tua frente, falam uma coisa por trás, falam outra, falam mal de você, te criticam. Deus quer que você rompa com essas falsas amizades. Deus quer que você vá de encontro com aquilo que Ele tem preparado para você. Deus quer que você tome uma atitude hoje. Porque no dia em que você morrer, ninguém vai morrer com você. Você vai morrer sozinho. Você vai ser sepultado no caixão sozinho. Podem morrer várias pessoas ao mesmo tempo em determinado local, por um acidente, enfim. Mas todo mundo vai ser colocado num caixão separado. Ou seja, a morte é uma coisa individual. E tem coisas na sua vida que você está vivo, vai receber algo individual que Deus tem somente para você. Deus só tem na sua vida e você tem que se preparar para receber. Tem coisas que Deus tem preparado somente para você, é individual. E você precisa tomar uma decisão. Jesus, ele veio para a terra, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não veio para agradar pessoas. Ele não veio para agradar os fariseus e saduceus do sistema. Ele veio para agradar a Deus. Eram os pastores daquela época, os falsos pastores, os religiosos da época. E Jesus quantas vezes os confrontou. Por quê? Porque ele é contra o sistema. Muitas vezes, para mim e você crescer, temos que ir contra esse sistema, que é implantado contra nós, que é colocado contra a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Deus, quando Ele quer operar na sua vida, não precisa de reunião de homens ou de pensamentos humanos. Ele opera da maneira e do jeito que Ele quer. O Senhor, Ele é grande, Ele é justo, Ele é soberano. E Ele sabe como trabalha na minha e na sua vida. E você tem que ouvir a voz dEle hoje, sair desse lugar. Às vezes é do lugar de comodismo. Às vezes é o lugar que você está aí de espera, você só está esperando, não está fazendo nada. Às vezes Deus está falando, sai, vai orar. Sai, vai jejuar. Sai, vai ler mais, vai buscar mais. Se envolva mais comigo, Deus quer que você se envolva mais com Ele, para que Ele se manifeste de maneira poderosa na sua vida e se revele mais a você. Às vezes você está acomodado, está parado. Deus está falando, sai da zona de conforto. Muitas vezes sair desse comodismo para receber coisas grandes que Deus tem para você. E se você não buscar, não tem como Deus te dar mais. Vai depender da sua busca, da sua oração, da sua consagração, da sua vida de renúncia, de separação, de sacrifício. Deus falou, Abraão, saia. E ele saiu, obedeceu. Deus está falando para você, hoje obedeça a minha voz. Obedeça que eu vou abençoar a tua casa, a tua família, o teu lar. E tudo que você fizer, você vai ser próspero e eu vou engrandecer o teu nome. Deus quer te engrandecer nessa empresa, Deus quer te engrandecer nesse negócio, Deus quer te engrandecer nessa igreja, Deus quer te engrandecer nesse ministério que Ele está te dando. Deus quer engrandecer o teu nome e quer honrar você na terra. Mas Ele quer que você saia, que você tome atitudes, que você se movimente para que Ele cumpra a promessa dEle na tua vida. Amém? Essa palavra que surgiu esse domingo,
dessa noite, Igreja Pentecostal Jaspe, amém? Nós teremos culto todos os sábados, domingos, sábado às 7h30 da noite e domingo às 7 horas. Tá? Você é o nosso convidado especial. É aqui na Avenida José Domingues, número 618, tá? Na frente da loja de Camires, né? Da minha esposa. Mas venha, nós fazemos culto aqui estamos fazendo aqui no quintal da nossa casa. Estamos iniciando esse ministério. Vem ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Que o Senhor abençoe você. Vou estar orando, amém? Para o término desta mensagem e do culto também. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, por termos ouvido a tua voz, Pai. Assim como o Senhor falou com Abraão, o Senhor está falando com muitas vidas nessa noite, Pai. O Senhor está mandando sair de uma determinada posição, sair de um determinado local para receber milagres do Senhor, promessas do Senhor na sua vida. Pai, que o Senhor venha abençoar esta semana, que seja uma semana de bênção, de vitória, de provisão, de prosperidade, de portas abertas, meu Pai, de milagres. Que o Senhor possa nos dar uma ótima noite de paz, de sono na Tua presença. É isso, Pai, que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a minha vida e com a sua vida. Nós dizemos amém. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor.